Condomínios aplicam multas e restrições em meio à guerra de bandeiras e luzes nas janelas. Manifestações de petistas e bolsonaristas são alvo de polêmicas em Manaus, São Paulo e Recife. Bandeiras de cunho político em fachada de prédio, foto reprodução redes sociais. As bandeiras de cunho político estão no centro de uma polêmica na reta final para o segundo turno das eleições. Quem as expõe nas janelas de casa está sujeito a proibições pelas regras do condomínio e até mesmo a sofrer retaliação de um opositor político. Em Manaus, xingamentos e ameaças ganham cada vez dentro de um prédio. Em Santo André, no ABC Paulista, as multas para quem permanecer com as bandeiras na fachada possuem praticamente o mesmo valor do condomínio. Em Recife, os moradores petistas de um edifício inspiraram outros recifenses com a mesma linha ideológica, a seguirem-se, expressando mesmo com a proibição das bandeiras que foram trocadas por luzes da cor vermelha. Pelo menos 4 prédios da cidade têm essas luzes nas janelas. Em todos os lugares, a alegação de que a bandeira do Brasil não tem viés político é, na verdade, um símbolo partidário de patriotismo. Serviu como álibi para que os bolsonaristas seguissem expondo as suas bandeiras, mesmo com as restrições dos estatutos internos. Condôminos resgataram o artigo 10 da Lei 5.700, que diz: a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Dentre as formas nas quais ela pode ser apresentada estão: rasteada, em mastro ou adriça nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esportes, escritórios, sala de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças e em qualquer lugar em que seja assegurado o devido respeito. Segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Vânia Aieta, não existe norma que não esteja sujeito a uma ponderação. Apesar de estarmos tratando da bandeira do Brasil neste contexto, ela está sendo usada para uma simbologia política. Ainda que seja a bandeira do país, terá que ser submetida às normas de regulamentação da propaganda eleitoral, que não permite que ela exceda o tamanho de meio metro quadrado, mesmo que em período de Copa do Mundo, quando há maior tolerância, quando a exposição das bandeiras do Brasil ainda há certos lugares em que elas não podem ser colocadas até por questões de segurança, afirma Vânia. Luzes vermelhas nas varandas de Recife substituem as bandeiras do Lula, PT. Luzes vermelhas nas varandas do Recife substituem as bandeiras do Lula, PT. A bandeira nacional não é sinônimo de passaporte para ficar em qualquer lugar. Pelo menos até domingo deve obedecer à metragem das normas da propaganda eleitoral. Apesar de ser a bandeira do Brasil, ela está sendo usada em contexto simbólico por grupo político em disputa eleitoral e isso deve ser considerado, conclui a advogada. Para a psicóloga Maria Eduarda Buarque, uma das moradoras do prédio da Rua da Aurora, em Recife, que apoia o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e colocou luzes vermelhas na varanda, a bandeira do Brasil foi usurpada pelos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, PL. Para Thalita Caldas, apoiadora do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, PL, e também morador de Recife e causa dos bolsonaristas, não é uma vaidade ideológica, mas justamente o Brasil. Thalita se candidatou a deputada estadual em 2018, filiada ao PL, e não conseguiu se eleger. Quando nós bolsonaristas colocamos a bandeira do Brasil em nossas casas, queremos dizer que somos brasileiros e que lutamos pelo Brasil. Então não vejo sentido em proibir alguém de amar as cores da sua bandeira e expor seu patriotismo, diz Thalita. Compositora e cantora da música Somos Todos Bolsonaro, que recentemente viralizou nas redes sociais. Entre os petistas
que compartilhavam as formas de deboche. Manaus, discussões e denúncias no condomínio Smiley Flores, em Manaus. Condomínios denunciam e repudiam violência por causa de posição política. O condomínio do Smiley Flores, do bairro de Flores, Manaus, publicou uma denúncia em sua rede social. Ele relatou o caso de xingamentos, ameaças e represálias entre os vizinhos e até mesmo com o pneu de um carro furado. Nesta terça-feira, o homem que prefere não ter seu nome divulgado por questão de segurança compartilhou com o Globo os prints do grupo de condôminos de WhatsApp, onde é possível ver 5 vizinhos eleitores de Bolsonaro PL se posicionando contrários às ações de violência direcionadas a moradores com uma bandeira de Lula, PT e uma toalha vermelha. Temos recebido nos últimos dias insistentes ligações do interfone de forma covarde, anônima, em que pessoas voz masculina preferem palavrões. Tanto eu quanto meu esposo, até mesmo uma sobrinha criança, em visitas já ouvimos proprietários em que não tem hora para acontecer até mesmo madrugada. Em 5 anos moramos aqui e nunca aconteceu isso. Cremos que a motivação torpe ao indivíduo seja por termos colocado na varanda uma toalha do candidato Lula PT, em que, pese a polêmica pelas bandeiras e ainda mais o momento de disputa política, em nenhum caso justifica tal atitude de intolerância e violência, a exemplo do que está ocorrendo no país. Enquanto estamos tomando as medidas necessárias para identificação e ilegais cabíveis, apelamos para o bom senso e civilidade e afirmando nosso sincero apreço pelas opções de todos, disse a moradora. Em resposta, outro morador também fez uma denúncia. Um dia colocamos uma toalha por conta da qualidade da TV e que estávamos na varanda. A toalha era vermelha. Em 10 minutos tocou o interfone para tirar e, mera coincidência, e saímos às 6 horas, o pneu estava com um parafuso totalmente seco. A síndica do Smiley Flores foi procurada para a TV Globo, mas não retornou o contato. O espaço segue aberto. Santo André. Em Santo André, no ABC Paulista, na divisa com São Bernardo do Campo, a moradora de um prédio optou por estender uma bandeira do Brasil na janela do seu apartamento logo após o comunicado da síndica enviado ainda antes do primeiro turno das eleições, que, para evitar problemas, pediu para que não houvesse qualquer tipo de manifestação política no prédio. Um outro morador, apoiador de Lula, que entendeu a atitude da vizinha como um desafio, resolveu provocá-lo e colocou um adesivo do Lula PT na porta do apartamento dela. O ocorrido foi no último dia 18. Para a síndica, que falou o nome da mulher que teve na sua porta violada, a situação foi desagradável e desrespeitosa, para dizer o mínimo. Para o morador que colou o adesivo, a atitude não foi mais do que uma provocação boba. Também em Santo André, agora na região Vila Lutécia, o condomínios enfrenta problemas parecidos, quando o comunicador do síndico, no entanto, diferente do anterior, não fazia menção direta a questões políticas, mas sim ao estatuto do condomínio, com a proibição de objetos que oferecem incômodo, perigo de queda ou que prejudicam a estética do prédio nas janelas, áreas ou sacadas dos apartamentos. Uma moradora do prédio, que não quis ter seu nome revelado por questão de segurança, relata que a multa para quem permanecer com as bandeiras estendidas de R$400, praticamente o valor do condomínio, que custa R$500. Na tentativa de não receber a multa, ela conta que retirou sua bandeira do candidato Lula PT ao lado de fora e colou como uma cortina do lado de dentro da casa. Na sexta-feira, no entanto, ela achou melhor retirar. O morador segue com a bandeira do Brasil estendida em sua janela do exterior do prédio. Recife. Em um prédio na rua Aurora dos Santos, em Santos Amaro, Recife, os condomínios petistas tiveram uma ideia para burlarem as regras e não precisarem pagar multa. As toalhas de Lula PT foram trocadas por lâmpadas da cor vermelha. Os outros moradores de Recife também aderiram à ideia, e na impossibilidade de exporem
Suas bandeiras vermelhas, com referência ao candidato Lula-PT, colocaram em suas janelas ou varanda luzes vermelhas pelo menos outros 4 prédios da região de Boa Viagem. Em cada foto aderiu à manifestação. Pelo menos o morador seguiu com a sua bandeira do Brasil exposto na fachada. Quem teve a ideia foi Kleber Carlos, arquiteto e urbanista morador do prédio há mais ou menos 8 anos. Carlos conta que pensou nisso como uma forma de conseguir continuar se manifestando politicamente sem ir contra o regimento do condomínio que proíbe bandeira na janela. Foi o que propôs aos vizinhos que participam do grupo Aurora Resistente no WhatsApp que se juntassem a ele. Maria Eduarda, integrante do Aurora Resistir, lembra que esse embate com o condomínio não é novidade. Há 2 anos, nas eleições para a prefeitura, essa discussão já vinha ganhando forma entre moradores. Ele contou ao Globo que desta vez, além da proibição nas janelas, houve uma tentativa de retirada de uma bandeira de Lula-PT atada ao carro de um dos moradores. Arnaldo Slachta, professor de História da UFPE, foi um dos recifenses que aderiram à ideia das luzes vermelhas e foi tomada pela síndica do seu prédio, que deveria retirar sua bandeira de apoio a Lula-PT da janela. O professor perguntou se havia uma isonomia na publicação dessa ordem, já que outros moradores tinham bandeira do Brasil em apoio a Bolsonaro-PL. A síndica o explicou que, por se tratar de um símbolo pátrio, a bandeira do Brasil não configurava alterações de fachada. Para Carlos, toda manifestação pacífica nesse momento é muito válida. Estamos passando por um momento muito crítico da sociedade, muito temeroso. Temos visto nas ruas muita violência e desrespeito às pessoas. Nosso voto no domingo não é só para presidente, é a favor da sociedade, da democracia e das minorias. Precisamos lutar para que a democracia prevaleça e para que o cidadão tenha acesso aos seus direitos básicos. Não veja isso nesse governo atual, que seu ponto de vista é um governo assassino que não preza pela vida da população. Votar em Lula e votar em uma cidade mais justa e, em cima de tudo, humana, concluiu o morador da rua Aurora. Para o bolsonarista Alita, que também é de Recife, a impressão é que os petistas odeiam o símbolo nacional, porque estão incomodados com o fato de pessoas amam o Brasil e o símbolo nacional utilizarem a bandeira. Nós a utilizamos como patriotas, não como militância ideológica. Entendo a causa do Bolsonaro, não é uma mera ideologia, mas uma causa de brasileiros versus PT. É o inimigo do país, afirma Thalita, que tem uma bandeira do Brasil estendida no terraço de casa.